Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais um capítulo do nosso propósito? Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 33, com o tema Como agem os verdadeiros servos. Marcos 10:43 nós lemos assim: Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. E em Mateus 7,16, vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Então, nossa atitude mostra quem nós somos. Servir a Deus ao servir outros. Nós servimos ao Senhor quando nós servimos as outras pessoas. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígios e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus determina nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre o serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo ainda é mais importante. Precisamos ter um coração de servo. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-lo como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude e não que diga: não tenho o dom da misericórdia e nem da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado para realizá-la, se ninguém mais com esse talento específico estiver ali por perto. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que fizer necessário. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para depois de uma reunião você coletar o lixo da igreja ou mesmo arrumar as cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. Se você tiver o caráter, você pode ser um servo. É possível servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter coração de servo. E como saber que temos um coração de servo? Jesus disse: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade em relação ao serviço. Querem estar prontos a servir imediatamente quando forem chamados. A exemplo do soldado, o servo deve estar sempre pronto para cumprir seu dever.
Nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar os seus planos, que você não vai ficar zangado com ele, não vai ficar ressentido. Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que quiser. Se ao iniciar cada dia você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não lhe irão causar frustrações, pois a sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar. Exatamente como a Bíblia nos ordena. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferências, ou seja, não devem ser colocadas no fim da lista da tarefa. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e às vezes uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa, então aproveite essa oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que você puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda a hora que puder, e a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer. Faça-os como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está observando. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora e nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz, um dia desses, ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito, para poder estar servindo ao Senhor. A Bíblia diz, se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para celebridades. Algumas igrejas fomentam esse mito ao tornar a excelência um ídolo. E isso afastou muita gente talentosa. Você deve ter ouvido alguém dizer, se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente no início. É assim que aprendemos. Na igreja de Saddleback, praticamos o princípio da suficientemente bom para usar e abençoar. Deus não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério a manter uma igreja perfeita dirigida por uma elite diminuta. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O
que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximá-lo do trivial. É parte vital no currículo do seu caráter. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é na verdade insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes, que todos queriam evitar: lavar os pés, ajudar as crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos que outros nem pensam em realizar. Como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira a fim de que todos se aquecessem após o naufrágio. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem um coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busquem realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes assim, e Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que realizar as pequenas tarefas. Existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. Às vezes você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade, e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo se estiver disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram seus compromissos. Não deixam o serviço feito pela metade, não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram dando uma satisfação de que não iriam. As pessoas podem contar com você? Há promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir ou compromissos que precisam honrar. Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Passando nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam atenção para si. Ao invés de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso,
prestem serviços uns aos outros com humildade. Se forem reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia do seu trabalho. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação. Um espetáculo, uma estratégia para atrair a atenção. Ele chama isso estar servindo à vista, servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. E hoje vemos muitos fariseus por aí. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração, a adoração num espetáculo. Jesus detestava essa atitude e alertou: quando der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá a recompensa da parte do seu Pai no céu. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação nem pelos aplausos. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo declara: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível. E os verdadeiros servos o evitam. Eles se satisfazem em servir silenciosamente, nas sombras. José era um grande exemplo disso. Ele não atraiu atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Serviu seu senhor Potifar, o carcereiro, o padeiro, o copeiro de Faraó. E Deus abençoou a sua postura. Quando Faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos, que o haviam traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Tornam-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes nos deixa a pessoa cega. Infelizmente, né? Hoje em dia existe... Hoje em dia não, isso já existe há muitos anos já, né? Já, muito tempo atrás já existia isso. Servindo no anonimato e em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor. Mas ouça, Deus o colocou onde você está com um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça e sabe o seu endereço. É melhor você ficar onde está, até que ele decida mudá-lo. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo se manifestar novamente ao mundo, vocês também aparecerão com ele. Vocês mesmos, e em forma gloriosa. Por agora, contente-se com o anonimato. Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem. Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesse lugar. A notoriedade não significa nada para o servo autêntico, porque ele sabe a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo, sem os quais você poderia viver. As partes escondidas é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é frequentemente aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos, pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos. Sabendo disso, não desanime quando seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Lance-se ao trabalho do Mestre, na certeza de que nada que vocês façam para Ele seja desperdício de tempo ou de esforço. Até mesmo o menor serviço
é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. Se, como meus representantes, vocês derem até mesmo um copo de água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Tema para a reflexão de hoje: sirvo a Deus quando sirvo os outros. Um versículo, Mateus 10:42. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. E uma pergunta para nossa meditação é: qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Bom, que a gente já está chegando no finalzinho do propósito, mas tem sido muito bom, né? Agora eu tô gravando esse vídeo, são 20 para as 3 da madrugada. Cheguei da igreja um pouquinho tarde, com compromisso, mas não podia deixar de gravar, entendeu? Porque tem sido muito bom, abençoador na minha vida e na vida de outras pessoas que vêm comentar comigo, né? O resultado que tem obtido através desse propósito. E eu quero muito agradecer você por ter ficado aqui, ter assistido esse vídeo e dizer que eu continuo orando por você, orando para que o Senhor venha realmente fazer uma obra linda na sua vida, que o Senhor venha te abençoar grandiosamente, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, que o Senhor venha trazer a cura sobre a sua vida, não somente a cura física, não, a cura da alma, que deixa às vezes a gente muito fora, né, do propósito do Senhor. A gente fica às vezes cego quando a gente não consegue nos libertar. Às vezes a gente não consegue, a gente não procura a nossa libertação. Às vezes a culpa é nossa, porque nós não procuramos. Mas o Senhor, Ele está aí. Como diz a palavra, né? Se a gente bater na porta, Ele vai abrir. Então que venhamos bater na porta do Senhor, pedindo que Ele venha nos socorrer nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, nas nossas esquisitices, nas nossas manhas, né? Nas nossas ruindades. E que a gente venha ser a cada dia melhor. E que a gente venha servir. E não simplesmente querer aparecer. Não é verdade? Deus é muito fiel, né? Eu tô aqui esse horário. Hoje dia 2, já é dia 3, né, de outubro. Eu tô aqui cansada, mas assim, muito feliz. Porque Deus é muito fiel na minha vida. E eu tenho certeza que Ele vai ser muito fiel na sua vida também. Que Deus te abençoe grandiosamente. Tenha, assim, uma semana abençoada, de muita paz, de uma reflexão, que você venha refletir sobre o que tem feito, né, da sua vida, como você tem agido, de que forma que você precisa melhorar e que tudo venha cooperar para seu bem, porque a palavra diz que, né, todas as coisas vão bem para aqueles que amam a Deus. Então, se amamos o Senhor verdadeiramente, todas as coisas têm que ir bem na nossa vida. Que Deus venha te abençoar, venha abençoar você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Muito obrigada por ter ficado aqui conosco.